Fala pessoal, seja muito bem-vindo, estamos aqui para mais um vídeo e hoje no vídeo de hoje a gente vai falar sobre sem Jesus você só faz merda. Esse vídeo é um vídeo bem reto, direto e eu vou tentar fazer o mais breve possível para que você realmente absorva isso e possa ver que na verdade você é apenas pó e sem Deus, cara, você e eu não somos nada e a gente não faz nada nessa terra. Primeira coisa, eu queria falar o motivo que eu tô gravando esse vídeo, tá? Não é o motivo que eu tô te chamando de um cocô sem Deus, porque realmente eu acredito que através do que eu passei, eu senti que, cara, pela força do meu braço não dá pra não colocar Jesus. E eu falo isso com muito amor porque eu creio que Jesus, nossa, ele é tão presente quando você chama ele e você consegue sentir tanto o fluir dele nas coisas. E, em específico, eu tava fazendo uma negociação essa semana que já tá vindo de uns 2 meses atrás e, cara, acabou que eu não percebi algumas coisas e eu quase, muito perto de me ferrar muito forte porque eu tentei levantar as coisas, romper as coisas com a força do meu braço, e mesmo que eu estava orando por isso, eu falei, Jesus, não, eu vou forçar isso aqui vai fluir sem o Senhor ou não. Não foi isso que eu falei, mas foi assim que eu agi, né? E rapidamente eu gostaria de falar algumas pessoas que não estavam com Jesus e fizeram caca, realmente mesmo. Tem 3 pessoas que eu separei para vocês. Primeiramente, eu gostaria de falar de Sansão. Bom, Sansão, ele era um homem de Deus, um homem que tinha superpoderes de força, né? Deus concedeu um dom a ele, Deus concedeu um ótimo chamado a ele. E Sansão, ele se afastou da presença do Senhor. Na verdade, o Espírito Santo se afastou de Sansão por conta da sua rebeldia. E depois que ele pediu por isso realmente, o Espírito Santo se afastou, ele ficou cego, ele foi preso, ele envergonhou o povo de Deus. Né? Lógico que depois ali, eu acredito que Deus restituiu ali a sua força e que ele fez um milagre, uma maravilha para a glória do Senhor, mas de qualquer jeito, ele estava sem a presença de Deus, ele estava sem Deus e com isso ele não consegue ser alguém na vida dele, ele é apenas pó, como todos nós, né? Jonas, na verdade, é um caso um pouco diferente, porque ele não só não convidou Deus para estar com ele, mas como ele fugiu da presença do Senhor. Quando Jonas ele começa a sair de Nínive, se eu não me engano, né? Nínive é onde ele deveria pregar, se eu não me engano, ele tenta se afastar da presença do Senhor. Ele fala assim, eu quero ir no lugar mais longe possível, né? E um peixe engole ele. E depois que o peixe engole ele, o engraçado é que ele volta para o lugar que ele deveria ter desde o começo e pega o que ele deveria pegar. Ou seja, ele passou por tudo isso por nada. E é lógico, para nós é incrível pensar que Deus permitiu que um homem mandasse mais de, se eu não me engano, dava mais de 100 quilômetros embaixo da água. E fosse uma experiência incrível, Deus permitiu isso. Para nós é um milagre. Mas imagina para ele, né? Falou assim, cara, eu tentei fugir, passei sei lá quantos dias aqui e voltei para fazer o que Deus me chamou de qualquer jeito. Ou seja, isso daqui não é um propósito de vida, isso aqui não é uma economia de tempo. Isso daqui é uma perda de tempo. Porque se você não busca o que Jesus quer fazer na sua vida, se você não permite que ele age com você, cara, só vai fazer caca. Judas, acredito que é o pior caso, ele se afastou de Jesus fisicamente também. Eu acredito que quando Judas foi tentado, ele já estava vulnerável, ele já estava se questionando sobre as coisas que Jesus estava fazendo, que Deus estava fazendo. E, cara, Judas poderia ver Jesus, ele via Jesus, e ele teve a coragem de fazer isso. E eu não vou julgar ele, porque eu sei que quando eu me afasto de Deus, quando eu não chamo Deus para as coisas, eu começo a ficar vulnerável e o resultado é a morte de Jesus, né? E rapidamente, só gostaria de falar a história um pouquinho mais a fundo. Essa história aí acabou que eu estava fazendo uma negociação. No começo, eu acredito que Deus estava junto com isso, só que acabou que eu não percebi algumas coisas que eu deveria ter percebido. Comecei a forçar o meu braço e falei, não, isso aqui não era para dar, não, vai dar. Comecei a quebrar barreiras, não com oração, não com escutar de Deus, né? Porque eu acredito que a gente também deve fazer alguma coisa quando escuta a voz de Deus, mas sim, eu comecei a falar, não, vai ser isso, vai ser isso, vai ser isso. E acabou que o que eu aprendi foi, graças a Deus, eu não me ferrei falando palavra clara, tá? Deus teve piedade de mim. Mas, de qualquer forma, cara, quando a gente faz as coisas com força do nosso braço, quando a gente não convida Deus, Jesus, participa dessa negociação, não deixa com que ela aconteça, se não for da tua vontade, mesmo que às vezes é difícil, né? E acabou que eu aprendi isso e por isso eu tô gravando esse vídeo pra vocês. Sem Jesus, não dá, cara. A gente pode parecer bom aos nossos olhos agora, mas depois, cara, a gente sente um remorso, a gente sente alguma coisa ruim, que nem eu tive uma pressão muito grande, porque foi uma coisa que eu precisava acontecer, que não tava dando pra acontecer, que a pessoa ia pular pra trás, e enfim. E se você assistir esse vídeo até aqui, você não sabe, cara, mas realmente tem como Jesus estar comigo? Tem como Jesus falar comigo? Tem como Jesus estar numa negociação? Cara, Jesus, quando ele subiu, ele deu o Espírito Santo para nós, o Espírito que nele habitava, o Espírito de Deus, para que nós tivéssemos comunhão com ele, para que a gente não ficasse sozinho. Então Jesus pode estar com você em tudo que você fizer. Você precisa convidar ele, buscar ele, entender ele, conversar com ele por meio de oração, né? Isso que é uma oração.
E é isso, que você possa ser abençoado, que você e sua casa possam viver cheio de Jesus, transbordando em Jesus para as outras pessoas, que você possa ter sido abençoado por essa palavra. Não esqueça, tá? Você é uma bênção, você não é uma merda que nem tá aqui. Isso aqui é uma moda de falar porque sem Jesus você não é nada, tá? E é isso, você será abençoado, será usado para abençoar muitas nações, muitas vidas e cheio da presença do Espírito Santo sempre. Em nome de Jesus. Amém.